Gente, eu quero conversar com vocês sobre um dos jogadores mais subvalorizados que eu vi no futebol brasileiro em especial, né? Trata-se do Tita. O Tita que jogou no Flamengo, jogou no Vasco, jogou no Grêmio, jogou no Internacional e jogou no exterior. Vamos conversar sobre o Tita? Mas eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like, faça isso agora, porque se você deixar para depois você esquece. Eu preciso de likes para que meus vídeos sejam recomendados pelo YouTube. Eu peço para você que compartilhe, sobretudo se você gosta de futebol, né? Peço, sobretudo, por favor, que você se inscreva no canal. Eu preciso de 1000 inscritos aqui no canal. E peço que você ative o sininho para ter notificações de novos vídeos, né? Bom, gente, Milton Queiroz da Paixão, o Tita, né? Ele começou a carreira nas divisões de base do Flamengo, né? E em 1977, com 18 para 19 anos, ele foi escalado na final do Campeonato Carioca de 77 para bater o pênalti. Porque parece que ele não perdia pênalti nos treinos. Nos treinos ele acertava tudo quanto era pênalti, né? E aí ele foi bater o pênalti dele, só que ele bateu a meia altura e o Mazzaropi defendeu, goleiro do Vasco, né? Então poderia talvez aí estar se encerrando a carreira de um jovem promissor, né? Que foi escalado para bater o pênalti e perdeu o pênalti para o qual ele foi escalado, né? Com 18, 19 anos, né? Então a carreira dele podia estar acabando ali, né? Muito pelo contrário, a carreira dele foi uma carreira brilhante, né? Em 1978 ele se torna titular do Flamengo, né? A princípio jogando na ponta esquerda, né? E depois na ponta direita. E aí já em 1979 ele é convocado para a ponta direita da seleção brasileira, né? Com Cláudio Coutinho para a Copa América, né? E mais do que isso, jogo de estreia dele, né? Brasil e Argentina, só isso. Argentina com Maradona e tudo, né? O que? No Maracanã. O Brasil ganhou de 2-1. O gol da vitória foi dele. Um gol em que ele tabelou com o Zico e fez o gol de trivela. Olha que onda, né? O cara já começa a carreira assim, né? Fazendo o gol da vitória da seleção brasileira sobre a Argentina e de trivela ainda por cima, né? Só que ele jogava no Flamengo junto do Zico e o Zico se machucou, né? O Zico ficou vários meses fora de atividade, né? Então o que o técnico do Flamengo, que também era o Cláudio Coutinho, decidiu? Bom, eu vou botar o Tita na ponta de lança no lugar do Zico e vou botar o Reinaldo na ponta direita. O Reinaldo era um ponta direita muito bom que tinha vindo do América para o Flamengo, né? E assim fez, né? Gente, o Tita jogou tanto, mas o Tita jogou tanto, né? Que eu diria sem exagero que ele jogou por ele e pelo Zico, né? Então, o Flamengo foi campeão em 79, 2 campeonatos estaduais que teve em 79, um da Guanabara e o outro do estado, o recém-criado estado do Rio de Janeiro, né? E o Tita foi o maior destaque do campeonato, né? Já que o Zico estava machucado, estava fora de combate, né? Aí parece que aquilo subiu um pouco a cabeça do Tita, né? Muito jovem, muito garoto, né? E ele, num programa da TV Globo, ele foi perguntado sobre isso, ele disse: das duas uma, ou o Flamengo vende o Zico e eu assumo a ponta de lança como titular, ou então o Flamengo me vende para eu jogar como ponta de lança em algum outro clube, né? E aí o repórter perguntou: mas quem poderia ser esse outro clube? É o Palmeiras? É o Corinthians? É o Fluminense? É o Internacional? Aí o Tita vira assim e diz: olha, eu acho que eu cairia muito bem no Vasco da Gama. Bom, não preciso nem dizer para vocês, né? Enfureceu a torcida do Flamengo. E a partir daí ele fez outras besteiras, né? Por exemplo, quando o Tele Santana entrou para técnico da seleção brasileira, ele era titular com o Coutinho e continuou sendo titular com o Tele, né? Só que ele vira para o Tele Santana em 81, logo depois das eliminatórias, e diz: ou você me escala no meio, mesmo que eu seja para eu disputar posição, mas eu quero jogar no meio, mas na ponta direita eu não quero jogar. Aí o Tele não teve dúvida, né? Cortou o Tita, né? E o Tita não voltou a jogar na seleção com o Tele Santana, né?
podia ter ido para a Copa de 82, a seleção de 82 precisava de alguém para jogar pela direita, que era ele não estava, né? Então, como ele mesmo diz hoje em dia, roubos da juventude, né? Mas a fixação dele pela posição do Zico, pela camisa 10 do Zico, era tal, né? Que os dirigentes do Flamengo não aguentaram e venderam ele, emprestaram ele para o Grêmio, né? Aí no Grêmio ele jogou pra caramba, né? Foi campeão da Libertadores, né? Melhor jogador do time na Libertadores e tudo, né? Só que, entretanto, o Zico foi vendido para a Itália. E aí ele volta para o Flamengo para, enfim, jogar com a camisa 10, né? E jogou muito bem durante 2 anos até o Zico voltar. Aí quando o Zico voltou, né? Ele quis sair, né? Foi para o Internacional, né? Depois, em 87, ele foi para o Vasco. E no Vasco ele jogou muito bem. Ele fez o gol do título do Carioca de 87 exatamente contra o Flamengo. E aí ele depois foi para o México, aí voltou para o Vasco, né? Mas em 1990, ele já estava ali na descendente da carreira, né? Em 89 ele jogou na Alemanha, do Bayer Leverkusen, jogou muito. O Bayer Leverkusen ganhou a Liga da UEFA, né? Também jogou no Pescara da Itália, junto com o Júnior, né? E em 90 ele volta para o Vasco, né? Mas aí ele já estava mais em fim de carreira, ele já estava com o futebol um pouco mais decadente, né? E o Sebastião Lazzaroni leva ele para a Copa. Ninguém entendeu, mas eu entendi. A pressão do Eurico Miranda, que era diretor de seleções da CBF, né? E que era vice-presidente de futebol do Vasco da Gama, é que levou o Tita para a Copa de 90. Em resumo, na Copa do Mundo de 82 e de 86, que ele estava muito bem e poderia ter ido perfeitamente, né? Sobretudo em 82, ele não foi. Em 90, que ele já estava decaindo de produção, aí ele foi, mas não jogou, né? Mas de qualquer forma, gente, no conjunto da obra, entre erros e infantilidades, mas a bola que ele jogava, o Tita foi um dos grandes jogadores brasileiros que eu vi, né? E é uma grande injustiça que fazem com ele não lembrá-lo, quase não lembrá-lo como um grande jogador, porque ele foi um excelente jogador de futebol, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí a atenção. Se você quiser, eu tenho aqui mais de 700 vídeos sobre diversos assuntos. Você pesquisa, você escolhe os que achar mais interessantes e boa assistência. Muito obrigado.